Nessa manhã nós vamos pensar sobre missões, ou seja, nesse final de semana e no próximo final de semana, a nossa temática aos domingos será sobre missões nacionais. Vamos colocar o nosso país diante do Senhor. E o nosso tema hoje é Jesus, o meu exemplo missionário. É claro que Jesus é exemplo em todas as áreas e também nessa área que tange a missão do povo de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, eu leio a partir do verso 35. Mateus capítulo 9, 35 a 38. O Lucas colocou aí na tela o nosso texto e eu leio com vocês, tá bom? Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 35. Diz assim o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor cuida de nós, te damos graças porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, e nessa hora nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos seguir os passos de Jesus e queremos que a nossa vida mostre que nós estamos trilhando esse caminho. Nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo em todas as áreas e naquilo que tange a tua missão, queremos ter o mesmo perfil e o mesmo comportamento, as mesmas ações e as mesmas palavras que o nosso Senhor exerceu e teve aqui entre nós. Por isso, Pai, pedimos a tua bênção e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós rogamos ao Senhor e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, o meu exemplo missionário. É claro e evidente que Jesus é a pessoa mais importante para nós, no que se refere ao reino de Deus. O próprio Pai envia o seu Filho como exemplo em todas as áreas, e nessa área de missões, Jesus se torna o exemplo missionário para nós. Eu gosto da frase do missionário David Livingstone, quando ele diz que Deus teve um único filho, como a Bíblia diz, o Filho unigênito, e fez dele um missionário. Então Deus, o Pai, envia o seu Filho com esse propósito de missões. Ou seja, Deus usou o seu único filho e fez do seu único filho um missionário. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe, desde o livro de Gênesis, que Deus está em missão. Deus está construindo o seu povo. E no ápice da sua revelação, Ele envia Jesus, e Jesus se torna a expressão exata da missão de Deus, porque Ele se torna o grande missionário e Ele vem para cumprir aquilo que o Senhor pede da parte dele, e o texto vai dizer para nós que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que nós encontramos lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, pois o próprio Filho do Homem veio dar a sua vida, veio doar a sua vida para resgatar, a fim de redimir a humanidade. Então Deus usa o seu Filho, faz do seu Filho um missionário, e Jesus cumpre essa missão de resgatar as pessoas, de agrupar um povo para a glória de Deus. Nós temos um outro texto também em que Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus recebe essa missão. Qual é a missão? De buscar e salvar a humanidade perdida, a humanidade sem salvação, a humanidade que não tinha como por si só buscar ou entender ou alcançar a salvação da parte de Deus. Então, nesse início eu quero mostrar para vocês que Deus
tem uma missão. E qual é a missão de Deus? Resgatar a humanidade que outrora se deslocou da sua presença, que fugiu da sua presença, seguindo então os passos de Adão. Então, nós não podemos ou não devemos continuar perdidos, sem esperança, sem nenhuma perspectiva na vida, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O próprio Senhor Jesus também disse que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E então nós poderemos, nessa manhã, aprender algumas lições com essa expressão de Jesus mais missionária, por assim dizer. O nosso país carece da presença missionária, como nós ouvimos na última quarta-feira, cidades, estados que precisam da presença missionária dos batistas. Nós temos esse nosso DNA missionário, nosso DNA é missionário, nós precisamos avançar em missões, precisamos inclusive evangelizar a nossa própria cidade. Nós temos alguns bairros com um vácuo batista, não temos a presença batista aqui na própria cidade de Sorocaba, mesmo sendo uma cidade extremamente grande, muito populosa, mas na minha concepção a nossa presença batista ainda é muito pequena e por isso temos trabalhado muito a fim de que a nossa igreja consiga se expandir, consiga se estabelecer bem aqui na nossa região da Zona Norte. Hoje à noite, por exemplo, nós receberemos algumas pessoas que querem conhecer a nossa igreja e nós estamos em oração por isso, a fim de que a nossa igreja se torne um farol, mas também queremos que o nosso estado conheça Jesus. Infelizmente, nós temos várias cidades que não têm a presença batista, a presença missionária dos batistas. Temos cidades do nosso país que não têm a esperança de Jesus e por isso nós precisamos seguir os passos do nosso Senhor Jesus e espalhar a mensagem do reino de Deus. Esse texto que nós estamos estudando é um texto muito parecido com aquele que está no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. E o foco desse texto recai nessa parábola que Jesus conta a respeito das ovelhas e depois na ilustração que Jesus faz dessa ideia de que há muito trabalho e poucos trabalhadores. É muito paradoxal o poder de Jesus aqui, é um paradoxo extremamente incrível aqui. Jesus revela que detém todo o poder sobre a vida, Jesus tem poder e o comando de Jesus traz a vida onde há morte, Jesus cura as pessoas, mas no entanto Mateus mostra que Jesus fica completamente compadecido, Jesus exercita a compaixão nesse texto e Jesus olha com um olhar extremamente carinhoso, acolhedor, aquela multidão que estava seguindo. E então dessa forma nós podemos entender como Jesus não aceita aquela miséria humana do pecado e Jesus tenta resgatar toda aquela situação e Jesus usa a sua igreja ou deixa essa incumbência para que a sua igreja avance no sentido de resgatar a humanidade dessa miséria do pecado. E por isso Jesus vai combater profundamente a desumanidade e vai implantar a sua igreja. Esse texto vai mostrar para nós como Jesus olhava a sua realidade histórica e como a igreja do Senhor Jesus precisa também olhar a sua realidade histórica e fazer com que as pessoas tenham esperança, não em questões ideológicas, políticas, não em questões econômicas, não em questões da geopolítica, mas que as pessoas tenham esperança em Deus. A nossa esperança está em Deus. Veio Jesus e as profecias sobre Jesus diziam o seguinte: eis que vem aquele cujo reinado não tem fim. Nós estamos com os nossos corações aquecidos e com a nossa esperança completamente fixa em Jesus, porque o reino dele, o reinado dele não tem fim. O reino dele começou e o reino dele não terá fim, e com ele nós reinaremos para todo sempre. E isso aquece o nosso coração de esperança. Mas também a Bíblia vai mostrar para nós essa nossa dupla cidadania. Enquanto nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, já temos o nosso passaporte carimbado, já temos a certeza que moraremos na Nova Jerusalém, como nós encontramos ali no livro do Apocalipse. Nós estamos aqui e enquanto estivermos aqui, precisamos ser bons cidadãos aqui, como Paulo diz, precisamos ser embaixadores do Rei.
Ou seja, nós temos dupla cidadania, nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui em Sorocaba, e algumas pessoas estão em outras cidades, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, faremos de tudo para mostrar a beleza do Evangelho e mostrar que a nossa vida só tem sentido porque o nosso coração está cheio, repleto de esperança. E com o coração repleto de esperança, queremos desaguar, queremos esparramar, derramar essa esperança nos corações das pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, queremos que mais brasileiros conheçam a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a semente que Jesus lança nos nossos corações, e dessa forma teremos um país completamente resgatado das garras do pecado. Esse é o nosso sonho, por isso queremos investir em missões, por isso queremos agregar mais pessoas, por isso inclusive que nós estamos construindo um prédio, um templo extremamente grande para acolher mais pessoas, visando alcançar muitas pessoas, como temos conseguido, graças a Deus, por meio dessa tecnologia pelo nosso canal do YouTube. Então nós temos que mergulhar nesse texto. Eu convido você então a olhar comigo esse texto e aprender algumas lições. Aqui no verso 35, ainda nessa parte mais introdutória, nós temos alguns verbos que conduzem à expressão de Jesus ou que resumem o ministério de Jesus. Dá uma olhadinha comigo aí a partir do verso 35. Temos o verbo percorrer. Diz o texto que Jesus percorria. Percorrer tem a ver com a dimensão do ministério de Jesus. Ele começou pregando ali na periferia das cidades de Jerusalém, ali naquelas cidades menores. O texto vai dizer para nós em alguns vilarejos. Depois no capítulo 11 a gente vê Jesus pregando em algumas outras cidades, e Jesus vai pregando e vai percorrendo. Repare comigo que o ministério de Jesus não é estático, não é fixo, assim como a igreja também não pode ter um ministério estático, fixo. Nós estamos aqui, nós estamos hoje na Rubião de Almeida, mas nós precisamos percorrer toda essa macro-região, nós precisamos percorrer as cidades que estão ao nosso redor para divulgar essa mensagem do Evangelho, essa mensagem do Reino de Deus. O ministério de Jesus em nenhum momento foi estático, foi parado, foi centrado em uma cidade. Por exemplo, Jesus não assumiu a posição do templo em Jerusalém, ele não ficou parado em Jerusalém ensinando. Então, se você tem curiosidade, você pode olhar os evangelhos e ver que Jesus estava andando, que Jesus estava percorrendo, que Jesus estava andando em vilarejos, que Jesus estava andando em lugares afastados, que Jesus inclusive chegou perto daquela aldeia dos leprosos, e aí eles falaram: olha, tem misericórdia de nós. Jesus estava em todos os lugares. É muito interessante que às vezes nós olhamos isso no Evangelho e não colocamos isso em prática. Queremos ter um ministério estático, extremamente fixo em uma localidade, e não queremos percorrer. Eu me lembro, inclusive, quando preparava o sermão, me lembrei de um amigo que tive no seminário, enquanto o professor de Novo Testamento mostrava para nós como no Evangelho de Marcos, Jesus vai andando de uma geografia para outra, e ele então trabalhava com estradas e rodagens, e ele então foi fazendo a sua pesquisa, e depois a tese dele foi mostrar para nós quantos quilômetros Jesus havia percorrido no Evangelho de Marcos, onde nós temos alguns relatos do Evangelho de Jesus, e eu fico imaginando então Jesus percorrendo, Jesus andando, e aí eu até chego a dizer que era pé na rua, e haja sandália, porque Jesus estava andando. E algumas pessoas e algumas igrejas não entendem isso, não percorrem a cidade, não entendem a localidade onde estão. E se nós queremos seguir a Jesus, e se queremos ser uma igreja relevante para o nosso tempo, para a nossa sociedade, nós precisamos percorrer a nossa cidade. E nós temos percorrido nessa pandemia a nossa macro-região da Zona Norte, assistindo pessoas, cuidando de pessoas. Essa semana, inclusive, fornecemos medicamentos a algumas famílias, cestas básicas, cuidando das pessoas, mas precisamos percorrer, precisamos andar, precisamos entrar em becos e vielas, como Jesus fazia. Precisamos andar. É claro que no tempo da pandemia isso se tornou um pouco mais difícil, mas esse exemplo missionário e esse verbo é muito importante, porque o texto vai mostrar para nós o alcance do ministério de Jesus.
Jesus não ficou, por exemplo, na casa de Pedro, sentado e falava assim: olha, quem quiser conversar comigo, que venha aqui. Não, Jesus ia aonde as pessoas estavam. Jesus estava caminhando, era um ministério itinerante. É necessário estar aonde as pessoas estão, caminhar aonde as pessoas estão caminhando, conversar com as pessoas, ter contato com as pessoas. E o segundo verbo que o texto apresenta para nós, no verso 35, é ensinar, e vai falar para nós a forma usada por ele, por Jesus, para transmitir os valores do reino de Deus. É claro que Jesus é o mestre por excelência, ele mesmo disse: vinde a mim, aprendei de mim. E aí nós aprendemos várias lições com o Senhor Jesus, e aprendemos que a todo momento ele estava ensinando. Ele olhava para as flores do campo e dava uma lição sobre ansiedade. Ele olhava para as questões do templo e falava de lições profundas. Ele olhava para questões da agricultura e fazia um sermão extremamente profundo, relevante. E Jesus ia ensinando, explicando através de palavras, mas também através de ações. É interessante que nós nos esquecemos que as palavras ensinam, mas também as ações devem estar acompanhadas dessas ações. Nós não podemos ter palavras apenas, nós precisamos ter ações que comprovem as palavras que nós estamos ensinando. Jesus falava a respeito do serviço, mas em dado momento também Jesus pegou a toalha, a bacia, e lavou os pés dos seus discípulos. Ou seja, em todo momento Jesus estava ensinando. Como nós ouvimos no último sábado, quando estivemos celebrando a ceia, Jesus ensinou os seus discípulos a celebração da ceia no momento de refeição, ou seja, em todo momento Jesus estava ensinando. E se nós queremos que o povo brasileiro se encontre com Jesus e se encontre com a esperança, nós precisamos ensinar os valores do reino dos céus. E ensinar os valores do reino dos céus, nós gastaremos toda a nossa vida e não conseguiremos ensinar tudo, porque é muita coisa. E o texto vai dizer para nós que Jesus ia percorrendo, e enquanto ele percorria, ele ensinava. Ele tinha o ministério do ensino, valorizava o ministério do ensino, haja vista, como nós ouviremos hoje à noite, lá na grande comissão ele fala que nós precisamos ensinar as pessoas a guardar tudo. Então você tem que pensar o seguinte: nós precisamos ensinar tudo o quê? Tudo que Jesus ensinou. Ou seja, vamos gastar a nossa vida ensinando. É claro também que nós ensinamos e muitas pessoas não aprendem aquilo que nós ensinamos. É claro, não tenha dúvida, mas a nossa missão é ensinar. E nós somos um povo apaixonados pelo ensino. É gostoso ensinar. E é gostoso quando a outra pessoa aprende aquilo que foi ensinado. E eu fiquei muito impactado, inclusive, durante a semana, vários irmãos mandando mensagem sobre a mensagem que preguei no último domingo. Então, deu a entender que mesmo com aquelas dificuldades tecnológicas que tivemos, os irmãos aprenderam. Eu fico tão feliz quando meu filho fala que aprendeu uma lição e depois ele pratica aquela lição, fala assim: ele aprendeu. Então, qual é o nosso foco? Ensinar as pessoas. Então, nós temos um contingente enorme de brasileiros que não sabem o Evangelho. Precisamos ensinar essas pessoas. Em terceiro lugar, o terceiro verbo é pregar. E pregar fala do caráter profético do ensino de Jesus. É diferente o ensino da pregação. A pregação é uma proclamação. É claro que existe ensino na pregação, mas a pregação é mais direta, mais objetiva, é mais concentrada. Enquanto o ensino promove reflexões a respeito da vida, a mensagem, a pregação já é contundente, e a pregação traz um apelo de emergência, de urgência, e convida a pessoa a sair da sua zona de conforto. Por isso, nós temos essa diferenciação no ministério de Jesus. Ora, ele estava ensinando, provocando reflexões a respeito do reino dos céus, e ora, ele estava chamando ao arrependimento. Qual que era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. E esse verbo vai falar da ação prática do ensino de Jesus. Se no ensino nós temos aquela grande reflexão, já no sermão nós precisamos de coisas práticas. E por isso Jesus, ele usa a pregação, e diz o texto que ele não pregava sobre qualquer coisa.
ele pregava o Evangelho, e por isso a igreja não precisa colocar na sua agenda ou na sua pauta qualquer outra demanda a não ser o Evangelho. O que iremos pregar, o que iremos apregoar, o que iremos proclamar, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, em todas as atividades da igreja, somente o Evangelho do Senhor Jesus. Se queremos que o nosso país se renda ao Evangelho, precisamos pregar o Evangelho e a esperança do Evangelho, porque o reino de Jesus não terá fim. Essa é a nossa esperança, e queremos que os brasileiros sintam essa esperança, e por isso então precisamos percorrer a nossa cidade, percorrer o nosso estado, percorrer o nosso país, e como ouvimos na última quarta-feira, a nossa Junta de Missões Nacionais comprou uma carreta missionária, é isso mesmo, uma carreta missionária, que vai percorrer o sertão do nosso país, levando consultórios odontológicos, médicos, para fazer consultas. Tem um palco onde eles vão fazer os cultos, aquilo que fazíamos lá na década de 60, 70, e eu peguei um pouco disso lá no começo de 80 e 90, cultos em cima dos caminhões. Agora a nossa denominação tem uma carreta missionária, que vai levar esperança para os sertanejos do nosso país. E eu fiquei imaginando, por que nós não podemos aqui então ter uma Kombi missionária na Zona Norte? Imagina, a nossa igreja tem uma van, uma Kombi, para a gente parar aqui nos becos e vielas da nossa cidade, descer ali, todo mundo vestido de camiseta de missões, divulgando o Evangelho, entregando cestas básicas, cuidando das pessoas. Aí desce uma equipe de música, coloca ali uma guitarra, um violão, a Vanessa vai no teclado e a gente faz um culto ao ar livre. Por que não resgatar isso que faz parte da nossa essência? Precisamos pregar, mas precisamos pregar o Evangelho. Temos já a pauta definida, temos uma mensagem a ser proclamada. Em quarto lugar, precisamos curar como Jesus curava. Olha o que o texto diz, que Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, que Jesus ensinava nas sinagogas. Então Jesus vai lá no local onde os judeus estavam e ensina. Quando Jesus está curando nas casas, Ele também está ensinando. Depois Jesus vai pregando, e Jesus curava toda sorte de doenças. O que o texto está querendo mostrar para nós é que Jesus estava acessível, que Jesus estava prestando assistência às pessoas, que Jesus estava evidenciando o poder de Deus através da cura milagrosa, e Jesus curou toda sorte de doenças. Jesus não fez acepção de pessoas e nem de enfermidades. O que mostra para nós que Jesus estava restabelecendo a saúde física para que as pessoas tivessem uma sinalização do reino dos céus. O que a igreja precisa fazer nesse tempo de pandemia? Orar pedindo cura, orar pedindo que Deus socorra os nossos irmãos que tanto sofrem, socorrer famílias também a curar. É a igreja que nesse tempo da pandemia tem sido uma comunidade terapêutica, mesmo que na virtualidade. É a igreja que mesmo em tempos de dificuldade vai curando pessoas com seus corações feridos, machucados, magoados, mas que vão encontrando aqui no seio da igreja, nessa convivência cristã, nesse movimento de pastoreio e de cuidado, vão encontrando esperança, solução. Vão encontrando uma família genuinamente cristã e tem os seus corações curados. Graças a Deus que em meio a tantas notícias ruins, temos ouvido tantas notícias boas também. Porque Deus está curando muitos corações, está curando do pecado, da malícia, da inveja, da prostituição. Deus está curando tantos e tantos corações. E aqui nós temos um relato objetivo e claro, um resumo do ministério de Jesus que Ele estava ali realizando naquela região da Galileia. Aqui nós temos o registro da atuação e do alcance do ministério de Jesus. Ao mesmo tempo em que esse texto resume o ministério de Jesus, ele aponta para aquilo que viria pós esse momento. Porque logo na sequência nós temos o chamado dos 12. A vocação dos 12 apóstolos, e depois como Jesus envia esses apóstolos para cumprir a sua missão. E a mesma autoridade que ele tinha, ele delega aos seus vocacionados. E isso nós precisamos entender, que pesa sobre nós essa vocação de sermos essa agência missionária do reino de Deus.
Por isso a expressão de Jesus deve falar muito ao nosso coração. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos um povo enviado, nós estamos em missão. E por isso nós precisamos fazer com que a missão de Deus alcance seu êxito. Nós não podemos pensar que o chamado, a vocação, é somente para aqueles que tiveram uma vocação extremamente específica. Então, o chamado é somente para os missionários, o chamado é somente para o pastor, para o Lucas que está fazendo o seminário. Não, todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados e todos nós precisamos cumprir a missão. Eu diria, todos nós somos missionários. Eu gosto da frase do Spurgeon, quando ele diz: ou nós somos missionários, ou nós somos impostores, porque não tem como ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, e não estar envolvido na missão. É claro que algumas pessoas ficarão em oração pela missão, é claro que outras pessoas estarão doando para que nós possamos alcançar mais, mas é claro também que nós precisamos ter a responsabilidade de evangelizar os nossos pares, de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos vizinhos não têm esperança, os nossos familiares, ou alguns deles, não têm esperança, e por isso precisamos falar, pregar, porque Jesus viveu celebrando a esperança e divulgando a esperança, e por isso nós precisamos reforçar essa mensagem: Jesus Cristo é a única esperança. Particularmente, confio plenamente nessa campanha de missões, porque nós, como brasileiros, não temos outra esperança a não ser em Jesus, e tão somente em Jesus. E olhando tudo isso, eu quero apontar duas questões, ou 2 pontos para a nossa prática. Até agora eu falei um pouco mais dos conceitos, e agora quero dar 2 aplicações práticas. Em primeiro lugar, precisamos olhar como Jesus olhava as pessoas. Porque se Jesus é o nosso exemplo missionário, nós temos que olhar as pessoas com compaixão. Me acompanhe no versículo 36. Vendo ele as multidões, olha o que Jesus estava olhando. Jesus não estava olhando uma pessoa apenas, mas Jesus estava olhando as multidões. Havia muitas pessoas que estavam afluindo até Jesus, que estavam seguindo Jesus. E é claro que Jesus vê a totalidade das pessoas, mas também Jesus nos vê na nossa individualidade. Jesus vê no atacado, mas também no varejo. E isso aqui é importante para a nossa compreensão bíblica. Porque às vezes nós gostamos de falar da multidão, gostamos sempre de generalizar, não é assim? Por exemplo, há uma multidão de brasileiros sem esperança, mas o seu vizinho está sem esperança, a sua esposa está sem esperança, o seu cunhado está sem esperança. Então a gente precisa olhar o todo, mas também olhar aquilo que é o particular, aquilo que eu posso fazer. Se eu ficar olhando toda a realidade do nosso país, eu vou ficar ou me sentir pequeno, menor do que já sou, né? Eu vou ficar apequenado. Mas quando eu olhar a minha realidade, como eu posso interagir ou interferir na minha realidade local, aí eu me sentirei grande ou útil no reino dos céus. Então me acompanhe, vendo ele as multidões, qual foi a ação de Jesus? Jesus se compadece, então Jesus mostra a compaixão, Jesus se emociona com a crise daquelas pessoas, com a crise espiritual, porque essa expressão de compaixão tem a ver que as suas entranhas foi removida, porque compaixão é você passar o sofrimento das pessoas dentro do seu coração. Por isso nós temos aqui 2 expressões que se fundem e se tornam uma única expressão: compaixão, olhar com paixão, passar as pessoas, mas literalmente também a expressão compaixão significa passar as pessoas pelo nosso coração, ou seja, sofrer por aquelas pessoas. E aqui Jesus está cumprindo a profecia de Ezequiel, capítulo 34, quando o próprio Deus disse que enviaria o sumo pastor, o supremo pastor, e esse supremo pastor pastorearia o coração e a vida da humanidade. É Jesus, o nosso grande bom pastor, que nos ensina a olhar as pessoas com compaixão e graça. E por isso Jesus, olhando aquela multidão, ele tem compaixão da multidão. Ele se compadece da multidão. E ao se compadecer da multidão, ele faz um diagnóstico da multidão.
Por que que ele ficou compadecido? Por que que ele exercitou esse olhar de compaixão e de graça? Porque, olha o que o texto diz, porque elas estavam, ou seja, as multidões estavam aflitas e exaustas. Eles eram como ovelhas sem pastor. As pessoas que Jesus visualizou estavam aflitas, estavam desanimadas, estavam intimidadas pelo governo opressor, intimidadas pelos enormes impostos, intimidadas pela situação caótica e miserável que vivia. Situação muito semelhante a essa que nós vivemos hoje. E qual foi o diagnóstico de Jesus? Elas estão aflitas, elas estão desesperadas. E essa expressão, elas estão exaustas, porque a expressão de exaustão tem a ver com aquilo que foi explorado ao seu limite. Elas estavam oprimidas pelo sistema religioso da época, um sistema frio. A religiosidade era fria, era desumana, era corrupta. Nós conhecemos a realidade dos fariseus, dos saduceus, dos príncipes das sinagogas. Nós conhecemos essa realidade toda, e esse povo não tinha assistência, esse povo não tinha cuidado, esse povo padecia de cuidados físicos, espirituais, emocionais, e Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês são como ovelhas que não têm pastor, vocês estão aflitas e exaustas. A aflição chegou no meio do povo, e simplesmente eles estavam sem forças para reagir. É interessante como Jesus tem esse olhar de rebanho, e ele vê a humanidade perdida do seu tempo como um rebanho. E nós precisaríamos olhar também para a realidade do nosso país e ver que nós somos um rebanho. O Brasil deve ser visto como um rebanho, pela lente do Evangelho, mas um rebanho de ovelhas sem pastor. Um rebanho em que as pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão cansadas. E a figura do pastor é sublime, a figura do pastor é profunda, a figura do pastor é poética, é desafiadora, porque Jesus olha para aquela população e diz: vocês precisam de pastores, vocês precisam de pessoas que tragam esperança. E por isso as igrejas são estabelecidas ou estão estabelecidas para ser um reduto de esperança e um sinal de esperança nesse Brasil que já perdeu a esperança em tantas coisas. Por isso a nossa comunidade precisa olhar com compaixão o seu contexto, por isso que nós, como cristãos, precisamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor com compaixão. Por quê? Porque as pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão exaustas, já não têm forças para reagir, e nós precisamos mostrar que a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Até me lembrei do Salmo 121. Olhando para esse cenário do Brasil, o que a gente vai falar? De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa esperança vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa esperança como povo de Deus é alimentada pelo Evangelho do Senhor Jesus, porque nós temos a certeza da vida eterna. Quem crê não será julgado. Quem crê no Evangelho tem uma vida em abundância, a despeito do contexto difícil pelo qual nós estamos passando. Quem crê no Evangelho tem o consolo do Espírito Santo de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê no Evangelho pode passar por lutas, por aflições, mas sabe que vai amanhecer um novo dia e que o Espírito Santo de Deus vai inundar o nosso coração com a esperança, porque a nossa esperança está em Deus por meio de Jesus. E por isso nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão. É necessário olhar com compaixão, porque pessoas como ovelhas, que não têm pastor, são pessoas sem rumo, vão vivendo de qualquer maneira, vão vivendo de uma maneira desorientada, pessoas vão vivendo sem nenhum rumo pré-estabelecido, sem nenhum comando, sem nenhuma liderança. E quantos brasileiros estão assim?
vão vivendo para os seus projetos efêmeros, guiados pelos momentos, pelas emoções, e não vivem em função de algo maior, que no nosso caso é o reino dos céus. Pessoas sem direcionamento, pessoas que vão vivendo de uma maneira displicente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não são guiados pelo condutor das nossas vidas, que é Jesus. Eu sou o caminho. Pessoas sem uma alimentação adequada, e aqui não estou falando de uma alimentação física apenas, eu estou falando de uma alimentação espiritual. Pessoas que não têm as suas almas nutridas pela esperança do Evangelho, pela alegria do Evangelho, pela certeza do Evangelho. Em alguns momentos nós podemos até ficar angustiados diante do cenário, por causa da pandemia, por causa da crise econômica, por causa das questões políticas, mas no outro momento nosso coração já é invadido pela paz de Deus. E eu me lembro das palavras do Senhor Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz, não é qualquer paz, não é a paz monetária, financeira, não é a paz de ter a segurança de um trabalho, de ter renda, não é a paz que o mundo pode oferecer, é a paz de Jesus. E ovelhas sem pastor não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. Mas quando as pessoas se encontram com o Evangelho, se encontram com a pessoa de Jesus, elas começam a ter esperança. Por quê? Porque Jesus é a fonte da esperança. Porque Jesus não viveu aqui mostrando que a nossa realidade seria aqui. Jesus viveu aqui, mas apontando para aquilo que seria o nosso lar, o nosso destino. E, segundo lugar, a segunda implicação de Jesus ser o nosso maior exemplo missionário é que nós temos que nos engajar naquilo que Deus já está fazendo. Jesus olhou e viu a multidão com compaixão, viu que eles eram ovelhas sem pastor, viu que as pessoas estavam exaustas e aflitas, e como Jesus reagiu a tudo aquilo que ele viu? Pedindo o engajamento dos seus discípulos. E assim também, em segundo lugar, nós precisamos ter isso. Precisamos nos engajar com aquilo que Deus já está fazendo. É claro que às vezes nós ficamos completamente atemorizados e com medo de tudo aquilo que precisamos fazer. Sabe por quê? Porque pensamos que somos nós que faremos tudo. Tem muitas pessoas e muitas igrejas preocupadas com o pós-Covid. O que faremos? Como faremos? Como será a igreja pós-pandemia? Mas isso não depende de nós. Devemos confiar que Deus é soberano e que isso está na mão dEle. O que nós precisamos fazer é nos engajar com aquilo que Ele está fazendo. Se tem uma coisa, amados irmãos, que eu tenho aprendido nessa pandemia, é que Deus não perdeu o controle de nada. Deus está em missão. Se a igreja estivesse aqui, eu ia falar assim: pode dizer um amém? Deus está em missão. O que nós precisamos fazer? Nos engajar naquilo que Ele já está fazendo. Lembrando que é Ele que nos amou primeiro. Lembrando que é Ele que nos salvou. Lembrando que é Ele que nos deu a paz. Lembrando que o Evangelho é tudo dEle. E nós só reagimos àquilo que Ele já fez por nós. Porque Ele nos amou com amor eterno. Então nós precisamos nos engajar com aquilo que Ele está fazendo. Dá uma olhadinha no versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele olha para a multidão. Depois que ele faz um diagnóstico da multidão, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: a seara, na verdade, é grande, tem muito trabalho. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Gente bonita, tem trabalho à vontade. A seara é profundamente grande, mas poucos são os trabalhadores. Quando eu olho o cenário, por exemplo, só da nossa região, da zona norte de Sorocaba, eu falo assim: a seara é grande, tem muito trabalho, tem muita gente para a gente visitar, tem muita gente para a gente evangelizar, tem muita gente para a gente socorrer, tem muita gente para a gente alimentar a paz, tem muita gente. Quando eu olho para a cidade de Sorocaba, então eu falo: que desafio, a seara em Sorocaba é grande. Quando eu olho então para o estado de São Paulo, eu falo: meu Deus, a seara é grande, quanto trabalho tem. Mas também tem que fazer a mesma constatação de Jesus:
quão poucos trabalhadores nós temos. E por isso eu preciso invadir o seu coração com essa mensagem e tentar te estimular a trabalhar, a se envolver, a se engajar. Porque nós temos muita coisa para fazer. Temos muitos brasileiros desesperançosos. Temos muitas pessoas que não têm um pingo de esperança e por isso precisamos trabalhar. A seara é muito grande. Temos muitas pessoas para serem assistidas com o Evangelho. A igreja precisa alcançar, chegar nessas casas, nessas famílias, nesses corações. Precisamos, mas a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Cheguei ontem da minha cidade, de Rio Claro, fui visitar os meus pais e ver como que eles estavam. E fiquei ali então, voltando de casa e olhando, voltando de Rio Claro para minha cidade, onde eu estou morando agora, aqui em Sorocaba. E ao sair de Rio Claro, eu olhei no retrovisor e vi aquela cidade de Rio Claro imensa. E lembrei, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí fui passando por Piracicaba e lembrei de alguns amigos que trabalham em Piracicaba. Falei, nossa, como Piracicaba está grande. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E aí ontem à tarde eu estava chegando em Sorocaba e vi essa imensidão de cidade. E falei assim, uau, como precisamos trabalhar mais. A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Agora, nós temos uma arma que pouco usamos, porque nós precisamos recrutar mais trabalhadores para essa seara. A constatação de Jesus é o seguinte, temos muito trabalho, então como a gente vai fazer? Antigamente, quando eu era criança, lá no finalzinho da década de 80, era muito comum, e eu vou entregar um pouco a minha idade aqui, os irmãos vão se lembrar também, que as empresas colocavam uma plaquinha na frente da empresa, contrata-se. Lembra disso, Carlão? Lembra disso? Quem lembra? Colocava uma placa, por exemplo, uma construtora, colocava lá, contrata-se azulejista, contrata-se uma empresa por exemplo, de transporte, contrata-se motorista, contrata-se uma loja, contrata-se vendedora, e era muito comum isso. Eu me lembro daquela época, meu pai todo domingo comprando jornal e vendo lá as notícias, e eu ia lá no classificados, contrata-se farmacêutico, contrata-se borracheiro, contrata-se. Só que a igreja não pode colocar uma faixa lá na frente falando assim, contrata-se servos e discípulas para fazer a missão, não podemos. Então o que a gente tem que fazer? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. A nossa arma é a oração. O que nós precisamos fazer? Orar para que Deus desperte o seu povo. Orar para que Deus traga um avivamento. Orar para que Deus desperte o nosso próprio coração, a fim de que saiamos da nossa zona de conforto e levemos a mensagem de esperança aos brasileiros que tanto precisam. O que nós faremos? Vamos rogar, vamos clamar, vamos pedir, vamos interceder. Não vamos descansar enquanto não vemos a nossa igreja toda engajada na missão. Enquanto todas as nossas igrejas não estejam engajadas na missão. Na última quarta-feira nós ouvimos o triste relato de que todas as igrejas batistas, na sua totalidade, apenas 30% se envolvem ou se engajam com missões. E qual que é a nossa missão? Resgatar esse nosso DNA batista. Nós somos um povo missionário e nós só cessaremos o nosso trabalho quando evangelizarmos todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Concluo a minha fala dizendo que Jesus percorria, que Jesus ensinava, que Jesus pregava, que Jesus curava, que Jesus olhava com compaixão e com a graça, mas que Jesus também chama a sua igreja ao engajamento. Tem muito trabalho, poucas pessoas para trabalhar, e qual que é a nossa missão? Rogar, orar, pedindo que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Eu encerro a minha fala pedindo ao povo de Deus, vamos orar, para que Deus desperte o nosso coração, para que sejamos menos egoístas e mais centrados naquilo que precisamos fazer.